Sejam todos bem-vindos, bora conversar. Deixa eu ver aqui se o áudio tá bom. Só um minutinho, o áudio tá bom, o vídeo. Eu queria começar esse papo de hoje te fazendo uma pergunta. Qual é a relação que você tem com o seu professor? Você ainda estuda, já terminou o colégio, a faculdade? Eu estava aqui relembrando, fazendo assim uma volta no tempo, no túnel do tempo, lembrando meus tempos de colégio, em especial o ginásio. Eu estudei em Caxias, no colégio Aquino de Araújo, e eu tive uma professora que ela foi um norte nesse momento da minha vida, professora Marilda. E ela trouxe, eu muito novo, quinta série, sexta série, hoje eu acho que é ensino médio, e ela falava sobre esse lugar que a política ela tem na nossa vida diária. Então a importância de você ter esse senso crítico, ele é fundamental. Depois, na faculdade, eu tive o privilégio de ter professores, alguns são os meus amigos, são amigos até hoje, e isso eu tenho muito orgulho em falar. Eu lembro da professora Renata Feital, das aulas dela de Sociologia. Acho que era essa disciplina, se eu não estiver enganado, Renata, me perdoe. E era uma aula que eu lembro que a gente saía da disciplina, eu chegava em casa e aquilo ia. Eu lembro que o Rafael, meu amigo, nós íamos no caminho de casa debatendo sobre a aula. Cara, isso não tem preço, E acompanhar as mudanças, não só dos colegas, mas também as mudanças pessoais de cada um, inclusive, eu estou me incluindo nessas mudanças, que é o professor, que faz isso com você. Ele abre 360 na tua vida. E o jornalismo ele fez isso comigo, de você se despir. Eu faço antes e depois da minha vida. Eu acho que eu já falei isso aqui inúmeras vezes, eu vou repetir de novo isso, e vou continuar repetindo, porque não aconteceu nada de diferente esse tempo todo. Foi o período mais feliz da minha vida, foi o período que eu fiz a faculdade, esse cara que eu sou hoje, eu devo a esses professores que conheci, que encontrei. E o meu convidado, nesses últimos dias, eu tenho recebido só professores aqui. E hoje o meu convidado também é professor. E ele foi uma indicação de uma amiga minha, da Lili. Ela falou assim: Fábio, tem um cara que eu estou seguindo, dá uma olhada, você vai gostar do que ele está falando. E foi empatia à primeira vista. Eu fui olhar lá o meu convidado de hoje e falei: caramba, é isso, é sobre isso. Ele tem esse lugar aí que eu acabei de dar de exemplo, de ser farol pra gente. No momento em que a gente tem que conviver com tantas atrocidades, com tantos retrocessos, e que confesso que dá um desânimo. Ainda ontem eu estava conversando com um amigo, e a gente falando sobre o nosso medo do que tá por vir, Mas eu sou otimista. Em ano de eleição, em ano que a gente tem que ter consciência para votar, e não dá para continuar com o que está aí, Então, esse meu otimismo, ele vem junto com resistência. É esperançar dias melhores, porque não está dando, está difícil. Dá notícia, tá difícil para comer, E a gente reclama, mas graças a Deus a gente ainda está conseguindo colocar comida dentro de casa, mas aí você sai na rua, você se preocupa, sim, com o coletivo, porque senão não dá. Quando a gente vai para outros assuntos, para outras esferas, a gente nota esse retrocesso. Será que a gente conseguiu caminhar? Será que está tão enraizado? Enfim. E aí tem o Marco Rocha, tá certo? Com essa frase: em tempo de intolerância, buscar abrigo na lucidez é o maior desafio. Quando eu li isso, eu falei assim: caramba, Marco, é sobre isso. Porque tá difícil, Como é que você faz para mudar? Como é que você faz
para transformar. Eu acredito que conversando, esse espaço aqui, né, e o que ele faz lá no arroba, aqui pensando, é exatamente sobre isso. Mas, ponto parágrafo, na outra linha travessão, temos muito que conversar. Amanhã é aniversário dele, então aqui já vai ser o esquenta. Então o pessoal que gosta do Marco, que acompanha ele, pode aproveitar para mandar beijo, mandar parabéns, enfim. Para poder participar, mandar a tua pergunta, o teu comentário, vamos combinar o seguinte. Tem esse, eu falo isso todo bora conversar. Tem esse pontinho de interrogação com essa bolinha. Você vai mandar a tua pergunta, tá certo? O teu comentário, e aí eu vou ler para ele aqui. Porque aqui não é uma entrevista, então assim, eu não tenho uma hierarquia de perguntas ou de assuntos. Bora bater papo, bora conversar nessa próxima hora. E eu preciso dizer uma coisa, que eu acho que eu não falei isso pro Marco, não. Tu tem uma voz muito bonita, Marco. Tu já pensou em fazer um podcast? Tá no ar, daqui a pouco você me responde. Então deixa eu colocar ele aqui para dividir tela comigo, eu tô vendo que tem uma galera chegando. Então, bora conversar com o professor, escritor, Marco Rocha, arroba, aqui pensando. Deixa eu botar ele aqui. Marco, você me deu... Ih, você não me deu um alô, né, Marco? Aqui, deixa eu ver se eu consigo enviar assim. Peraí. Marco, me dá um alôzinho aqui, no onde tem a câmerazinha, que eu te chamo, porque eu não tô conseguindo aqui. Ai, olha que eu faço isso já tem mais de 2 anos, hein? Eu não tô conseguindo, Marco. O que eu faço? Peraí. Vergonha, gente. Toda vez é isso. Toda vez é isso. Eu convidado na hora de chamar, eu faço toda semana e dá ruim. Mas ele vai entrar aí agora. Peraí. Oi? Oi. Olha, eu tô aqui, eu já ia te perguntar de quem você está falando, hein? Tô Oi, aqui Fábio, pensando. boa noite. Que coisa boa estar aqui. Boa noite para todo mundo, boa noite para quem, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Porque os horários das pessoas vendo a live vão ser distintos. E de dizer o prazer que está aqui, bora conversar, é algo tão maravilhoso, né? A gente poder se ver, mesmo que virtualmente, a gente vem aí de um período de distanciamento onde as lives salvaram as nossas vidas e que se a gente tem algum legado positivo, certamente essa possibilidade de a gente estar aqui conversando, se conhecendo, né, conseguindo trocar uma ideia, conseguindo aproximar desse mundo onde as pontes estão sendo absolutamente demolidas, né, e a gente consegue ainda fazer essas pontes de afeto, de troca de ideia, de conhecimento. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado, especialmente nessa sequência de convidados incríveis que você traz aqui. Cá estou. Imagina, é um prazer. E que voz bonita, hein? Ressaltando. Acabei de ouvir você falar do podcast. A gente vai conversar aí ao longo, você vai ver que eu sou o cara das possibilidades de criação. O que tiver, eu vou fazendo. Você falou do podcast, eu tenho um podcast do Aqui Pensando, que na verdade eu faço uma leitura dos textos que eu publico, né? Que eu estava publicando com mais frequência aos domingos. Eu fazia uma leitura e depois fazia uma resenha desse texto. Falava um pouco qual foi o meu processo, por que eu estava falando sobre aquilo. E tá lá no Spotify. Se alguém quiser dar uma olhada, tá lá. Aqui pensando por Marco Rocha. Ele tá quietinho, mas muita novidade vem por aí. Então a gente vai revitalizar isso em outro formato. Então ele já existe, você Ele já agora só existe. está mexendo nele, é isso? Isso, isso. Tá paradinho lá, mas tem um material bacana lá de alguns textos que eu li, os textos, né? Tem muita gente que fala assim, eu adoro teus textos, mas eu tenho preguiça de ler. E aí me veio essa ideia de ler, né? De fazer uma leitura dos textos. E é engraçado, as pessoas falam, eu já leio ouvindo a sua voz. Então eu falei, então agora você vai ouvir a minha voz de fato. E muito obrigado pelo elogio. Professor, né, Fábio? Então é isso, falar. E se fazer entender, que esse é o desafio. E aí é que está a grande. Tá o start, tá a chavinha, né, Marco? Porque tem gente que você sabe que ela tem o domínio do assunto, mas ela não sabe passar. E é exatamente isso que você faz com a gente, né? Quando eu comecei a olhar você lá, eu fiquei encantado, porque você é bom de ver, né? Diga-se de passagem, bom de... e tem essa fala que é uma fala simples, então você chega para todo mundo, né? Alcança todo mundo,
e deixa essa inquietude na gente de dizer assim, peraí, onde eu me encaixo, onde eu me enquadro e o que eu não estou fazendo para poder caminhar aí. Porque se a gente não for junto, eu acho que o retrato atual hoje do nosso país está mostrando para a gente todo dia que se a gente não ficar junto, vai ficar pior. Sim, sim. Acho que nunca foi tão urgente a coletividade, né? O senso de coletividade nunca foi tão urgente, porque atitudes individuais, elas vão minar qualquer possibilidade de mudança, né? Ou de retorno a alguma normalidade. E a gente está num momento tão difícil que normalidade hoje em dia se tornou algo que te permite comer, né? Ser normal hoje é ter o acesso, você estava falando ainda há pouco, né? Da escassez de possibilidades, né? A gente não está só com uma escassez material, a gente está numa escassez de possibilidades de viver. E viver quer dizer consumir coisas que façam com que a gente tenha uma sobrevida. Cultura, felicidade, paz. A gente não tem um segundo de paz nesse país nos últimos anos, né? Então, esse senso coletivo faz com que a gente consiga dar as mãos de fato e tentar seguir junto, né? Para lutar contra essa onda terrível de intolerância, de preconceito, de misoginia, enfim, de distanciamento que é criada, né? A gente não pode ser ingênuo de achar que isso é um movimento espontâneo. Isso é bem pensado para a gente chegar no ponto onde a gente chegou. Mas eu, assim como você, eu sou otimista. Eu acho que a gente vai. Marco, você Vai é ser carioca. difícil. Eu sou carioca, eu sou carioca. Qualquer coisa você chama a minha atenção, porque o que, que acontece? Eu vou lembrando, eu faço meu estudozinho aqui, né? Mas não é uma entrevista. Então eu vou lembrando e vou falando. É um bate-papo, mas aí se eu estiver interrompendo muito, você fala assim, não, peraí, deixa eu terminar aqui meu pensamento, tá? Fica Você é carioca? tranquilo, fica tranquilo. Você é Sou carioca? carioca. De que bairro aqui? Eu sou carioca do subúrbio, eu sou da Vila da Penha. Hoje em dia eu moro no Catete, mas eu sou cria da Zona Norte. E eu sou muito assim como todo carioca, né? Meus amigos que não são do Rio sempre falam que a gente, quando alguém pergunta, você é carioca? Alguém fala, sempre o carioca responde, sou daqui mesmo. Eu falei, é isso, eu sou daqui mesmo. É bem isso. Eu não sou tão longe de você, eu sou de Caxias, Ah, né? pertinho. Estou tão longe lá de você. Aí hoje eu estou morando aqui no Maracanã, aqui próximo da Praça da Bandeira. Então a gente também Ah, não está tão, tá pertinho do mesmo jeito. não tá tão distante. Mas como é que, dentro do que você faz, desse seu trabalho que você desenvolve na rede social, como a gente falou, né, não está sendo tão difícil da gente falar sobre, né? Mas como é que você pensa? Você faz um roteirinho dos assuntos que você vai falar? Por exemplo, teve um que eu achei maravilhoso, que foi do mercado, né? Porque tem sido um susto para a gente É, toda semana no mercado. é. Você tem que ficar escolhendo o que dá para levar, o que não dá para levar. Tem coisas que eu já descartei, não dá para comer. Enfim, como é que faz isso? Você vai lá e aí surge o roteirinho? Tem algumas, depende disso, Fábio. Eu vou falar Fabinho em alguns momentos, tá? Porque eu já jogo na intimidade. À vontade. Tem uma questão, Fabinho, antes eu tenho um canal no YouTube, né? Aqui pensando, e aí tinha, né, todo um roteiro, buscando fonte, referência, né? Porque professor, pesquisador, sem referência a gente nem sai de casa, né? Então, buscando muita informação, e eu fazia de fato o roteiro, porque tinha uma elaboração maior. E aí eu migrei para o Instagram com aqui pensando em 3 minutos. E aí as pessoas que entendem da coisa do Instagram, da coisa rápida, falaram, Marco, tenta fazer o que você faz em 1 minuto. Eu falei, gente, eu dou aulas de 4 horas, como é que eu consigo colocar isso? Aí fiquei nesse desafio. E aí, como as coisas têm acontecido, e aí muito na pandemia, né? A pandemia foi um momento de muita criação para mim, né? Por conta do isolamento, o trabalho home office, né? O temido home office em alguns momentos, mas agora eu até gosto bastante. E eu comecei a criar bastante aí. E aí tinha coisa que é a hard news, né? Você, jornalista, sabe bem que é isso, a coisa de você estar ali o tempo inteiro acompanhando informação e essas informações virem, surgirem e se falar, pô, eu acho que isso é bacana. E de assuntos que eu vou elaborando e vou maturando, pensando numa forma de trocar essa ideia e de passar aquela informação. Porque o objetivo do Aqui Pensando, Fábio, desde o início, nunca foi de estabelecer regras sobre o que eu acho, eu quero que as pessoas pensem. Não. Eu escrevo e deixo sempre, o texto é aberto, né? Então todo mundo que lê apreende alguma coisa daquele texto.
Então, o objetivo sempre foi esse, assim como a minha vida como professor. Transferir o conhecimento, mas também trazer o que a pessoa tem de informação prévia para criar essa informação no todo e o que vai contemplar a informação que ela tem. Então, quando eu vou, alguns vídeos, eu faço muito na hora. O do mercado foi isso. Eu comecei a me assustar e comecei a ouvir as pessoas do lado falando: nossa, como é que eu vou comer isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer? Eu falei, vou tentar aqui fazer uma coisa. Estava no mercado vazio, né? Porque de fato tem ficado vazio, porque são artigos de luxo que a gente vai comprar, feijão e arroz virou artigo de luxo. E aí eu comecei a fazer e eu já tenho mais ou menos uma estética na cabeça de como fazer, os cortes na edição. Então, esse, por exemplo, nasceu ali na hora, bem na hora. Mas tem alguns que eu elaboro um pouco mais, penso em locação, penso em onde fazer, então eu vou pensando um pouco mais, mas é tudo É tudo rapidinho, você, é tudo você sozinho? sozinho, sozinho. Eu sou o filmmaker, eu sou o editor, eu sou o ator, eu faço o que tiver lá na hora, eu estou fazendo. Por conta muito disso, né, de ter sido um processo muito solitário no início, né, por conta da pandemia, eu fui pegando a manha e fui embora, fui fazendo acontecer desse jeito. Mas vem cá, você está me dizendo então que o Aqui Pensando ele também surgiu na pandemia? Não. Mas Não. aqui pensando, ele surgiu em 2016, finalzinho de 2016, Aí foi né? no YouTube. Foi no, o que eu Só para mostrar para as pessoas, eu sou professor, né, pesquisador, trabalho na área de química e farmacologia de produtos naturais e sou professor há 20 anos, professor universitário. A minha prática docente é na universidade. 20 anos, E mas eu tão sempre, novinho. Peraí, menino, daqui a pouco peraí. eu revelo a idade que eu vou fazer amanhã. Assim, tá muito novinho para 20 anos já 20 anos. Comecei novinho, comecei cedo, comecei bem cedinho. E aí, eu sempre, e a minha não formação, mas eu sempre flertei muito com as artes, né? Eu fui ator, bem no iniciozinho, concomitante com a universidade, fiz produção teatral um tempo, fiz fotografia, então arte para mim sempre foi algo Tava ali muito junto. presente. E ser professor é um pouco palco, né? Então é uma plateia cada semestre, cada dia, uma forma de transferir aquela informação. Então isso sempre me pautou muito, a expressão, a forma de me expressar. E aí eu sempre gostei de escrever. E aí em 2016 eu, morei um tempo fora por causa do doutorado, e aí, enfim, morando na gringa, morei no Canadá um ano, né, para exercitar um pouco a minha cabeça em português, eu comecei a escrever. E guardei, fui guardando coisas. E aí, em 2016, eu falei, eu vou criar um blog, e foi assim que nasceu Aqui Pensando, eu vou criar um blog com textos semanais, fazer um domingueiro, todo domingo tinha um texto sendo publicado, e assim surgiu, né, com textos publicando nesse blog, Qual era o que vai blog? passar, chama aqui pensando.com.br. Ele também está passando por reformulação, eu tô no momento de reformulação do Aqui Pensando, porque ele está me levando, de fato, a lugares muito, muito bacanas, né, muito legais, assim. Então eu tô dando uma cara mais profissional a isso. Eu acho que tem umas pessoas que estão falando que está baixo. O seu áudio? Eu acho que o seu, Fábio. Alguém falou assim, o áudio do Fábio tá bem distorcido. Não sei se a internet também pode ser isso. Será que é a internet? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Gente, me ajuda. Eu não sei, tá ruim? Eu tô te ouvindo bem. Eu não sei se pode ser da internet aí também. Gente, tipo, avisa aí se tiver ruim para mais alguém, mas a gente aqui tá se vendo e se ouvindo super bem. O meu tá baixo, Roberto, é isso? O blog é muito. Eu queria saber, quem é que tá. O meu que tá baixo, Lídia? Tá para todo mundo o meu áudio baixo? A Lídia aqui, Lidoca, também falou que tá baixo. Parece que você tá longe. Tá, é. Só se eu entrar aqui na tela. Quem é que Só é? um minuto. Me ajuda, Eu, para a não- gente não perder aqui. Para mim tá tudo certo. Eu tô te ouvindo super bem. Vamos lá, vamos ver se mais alguém comenta aqui. Só a Lídia que está É. achando que ficou ruim aqui no áudio, é isso? E aqui tá bom, eu testei o áudio, tá legal. Qualquer Só se coisa, tentem ver aí se o áudio de vocês está. Aumenta um pouquinho aí, que de repente é vai isso. aí.
sim aumenta. O do Bahia está mais. Momento, a Rê tá te escutando bem também. E minha Gente, galera aí, só família. gente, eu vou seguir, porque. Não, acho que tá de boa, Fábio. Acho que tá de boa, Fabinho. Dá pra te ouvir. A Rê tá falando que tá te escutando bem, sim. Tá tudo certo. Bora conversar? Bora conversar. Então, Marcos, eu queria saber o seguinte. Então, dali você migrou para o YouTube, depois você foi para Não. o. Eu fiz um muito cru de rede social, né? Muito ingênuo na rede social e criando muito aquela coisa. Eu manejava bem o Facebook, e o Instagram era muito aquela coisa meio quando ele era uma rede social de fotos, então eu usava muito pouco. Então a ordem, né, o feed do Aqui Pensando, ele começa com blog, e aí eu fiquei publicando e mandando link para as pessoas, fazendo uma mala direta pelo WhatsApp. Depois eu fui pro Facebook, e aí o Facebook me deu um retorno importante, sei lá, 20 mil seguidores, assim, as pessoas começaram a. E aí eu fiquei um pouco impressionado com isso, e aí migrei pro Instagram. Então foi blog, Facebook e Instagram. E isso em 2017, 18. Nesse período, eu fui convidado por uma editora gaúcha para entrar numa coleção chamada Insta Poetas. E essa Insta Poetas era buscando pessoas que produziam literatura para a internet, de alguma forma, em alguma rede social. E essa coleção chamou 13, número bom, 13 escritores para fazer parte disso. Enfim, corta para 2019, onde eu fui apresentar esse livro na Bienal do Rio, na Bienal de 2019. Isso nos tempos pré-pandêmicos. E até aí eu estava muito na coisa do disseminar a informação, já estava manuseando bem o Instagram, né? Então eu fiquei muito nas redes Instagram, Facebook e no blog. O YouTube veio na pandemia. Esse sim nasceu, o canal no YouTube nasceu na pandemia. E nasceu de um vídeo que eu fiz muito agoniado com tudo que estava acontecendo, né? E lendo muitos artigos e mostrando, e as pessoas me perguntando muita coisa, né? Sabe, o cara é biólogo, ele trabalha com isso, e enfim. Eu fiz um vídeo longo, né, para o perfil da internet, devia ter uns 14, 15 minutos. Um vídeo onde eu abri a câmera e comecei a explicar umas coisas do tipo o que era achatar a curva, o que era percentual de crescimento, o que era, como é que era esse vírus, como é que era a transmissão. Então eu fiz um vídeo falando muito sobre isso. E o vídeo ele deu uma viralizada, assim, muita gente, mostrei para meu pai, mostrei para não sei quem, mostrei para quem ainda estava naquela confusão toda de sem saber, né? As pessoas sabiam muito pouco. E aí alguém me falou assim, olha, isso dá um canal no YouTube falar sobre essas coisas. E aí eu comecei o canal no YouTube também. E tudo, Fabinho, de aprender. Vamos buscar. O que eu vi de tutorial nessa pandemia para buscar informação, entender o que estava acontecendo. E aí eu fui criando esse blog, aprendendo o blog, desculpa, o canal no YouTube, que me deu muito prazer. Conheci muitas pessoas, a coisa foi escalando, assim. E a mesma versatilidade e a diversidade de assuntos que eu abordava nos textos, eu passei a abordar também no canal do YouTube, que está lá, está ativo, tem menos coisas, mas está ativo, tem muitos vídeos, tem muitas informações ali, e tem vídeos que são bem legais, né? E que me deu muito prazer de fazer. E nisso tudo, você jornalista sabe, a gente tem um pouco de vergonha inicialmente da câmera, né? Apesar de ser leonino exibido, como manejar a coisa da câmera, né? E eu tenho uma coisa da crítica de como fazer direito, como fazer bonitinho, né? Para não ficar esquisito. E aí fui aprendendo a fazer. Hoje eu consigo fazer. Hoje eu até recebi um amigo meu dizendo: é bom te ouvir, né? Você fala, você olha pra gente, eu falo, meu filho, isso aí, né? Ao longo desses 6 anos eu fui um pouco aprendendo como fazer. Então eu tô aí nas redes. Você sabe que você tem um fã-clube, né? Depois eu te conto. Depois eu te Depois você conto me conta, porque isso é furo, né? detalhes como você chegou na minha vida. Eu vou te Me contar conta, coisas. me conta. Mas, Marco, vem cá. Os assuntos que você aborda, eles geram comentários, né? Uhum.
Você já sentiu aí nessa abordagem, na hora de discordar, como é que você faz essa chegada, né? Como é que eu quero ser elegante aqui, mas não estou conseguindo. Falou uma bobagem lá para você, então já que eu não estou conseguindo ser elegante, vamos falar o português claro. Falou uma bobagem lá. Como é que você chega nesse sujeito, nesse indivíduo aí, sem ser agressivo e Aham. mostrar para mim que vamos buscar um caminho aí, vamos iluminar essa caminhada? Como é que você Sim. faz isso? Você pensa nisso, Marco? Eu fui aprendendo também isso, né? Inicialmente, bem no início eu era muito reativo. E aí tem diferença, por exemplo, no Facebook, eu tinha um público que era mais respeitoso na discordância. No Instagram, um pouco mais raivoso, mas no YouTube foi o lugar onde eu experimentei o hate, sabe? Aquela coisa do ódio mesmo, das redes, e muito gratuito. E inicialmente eu era muito reativo de dizer: olha, aqui não, aqui você não se cria, né? De não, tipo, ó, não tem porquê. Qualquer dúvida que você tiver ou qualquer discordância, a gente está aqui para conversar. E aí comecei muito nesse papel. Depois eu comecei em alguns momentos eu bati boca, e depois eu entendi que o que de fato era uma pergunta, o que de fato era o ódio gratuito, né? O que de fato era uma discordância. Eu consegui hoje eu consigo ver isso. Até porque quando eu vou olhar, o pau tá quebrando lá nos comentários e as pessoas brigando entre elas, né? Então É. eu fico meio assistindo. O embate é muito menor e eu entro nessa conversa quando eu acho que é algo mais possível. Tem algumas pessoas que entram com muito raivosas e eu vou lá no direct. Falo, tá tudo bem? Você tá com alguma dúvida? Tem alguma coisa que você queira saber? Para além de me xingar e dizer que eu não sei nada? Se você quiser tiver alguma dúvida e tiver envergonhada ou envergonhado, pode falar aqui comigo. Naquele momento a pessoa quebra. E ela fala, ah, não, porque eu não sei, enfim, é uma coisa meio que, eu entrei lá e dei uma zoada no feed do cara e tá tudo bem, eu sou bem legal. Porque tem muito isso também, né? Vira troféu para essas pessoas que não tem nada para acrescentar. Então, hoje em dia, eu abandono pelo meio do caminho e se é. Porque dá para entender às vezes que é robô, especialmente quando os temas são política, né? Política partidária, e a gente fala dessa coisa mais inflamada. E aí eu consigo ver o que é robô, que aí eu estou falando para ninguém, né? Pelo arroba a gente consegue ver. E quando é ódio gratuito, né? Quando é bobagem, assim. Mas normalmente eu troco uma ideia. Eu troco uma ideia. A não ser quando vem muito raivoso. Aí eu falo, não quero essa energia para mim. Porque você vê que quando você vai conversar, e aí tal que você disse, né? Quando você chama, venha cá, não é bem assim, não se tem, né, o aprofundamento, né? Quando a gente está Sim. falando de questões, o aprofundamento. Pode discordar. Ninguém está dizendo que a gente tem que pensar igual. Mas cadê o seu ponto de vista, né? Eu falar que você é isso, que você é aquilo, eu não estou dizendo nada. Sim, nada. Né? E, Marco, e, e não faz nenhuma conexão com o assunto, né? Porque você entra primeiro, se você está ali no meu perfil vendo o material que eu produzi, alguma coisa ele tem que te trazer, além de você olhar para minha cara e me xingar, né? Não faz sentido, né? eu fico muito no Twitter, né? E eu tenho uma galera lá também que eu converso, que eu gosto, que eu acompanho. Tem um canal que eu adoro acompanhar e ele não é muito querido, né, ultimamente pela população. Não vou citar nomes, mas você está identificando, né? Aham. Uma gente lá muito querida também, que inclusive já veio aqui. E eu fico vendo, às vezes, os comentários. Você diz assim, mas qual é o intuito? Né? O que está buscando? O que está querendo? Mas isso diz muito sobre o que foi, o que ficou aceso nesses últimos anos. Se é que eu posso ser mais, né, assim, mais objetivo. Porque a gente também não pode ficar dando pau. Marco, como é que a gente faz agora com essa caminhada e curta caminhada que nós temos para a gente não retroceder mais do que a gente já foi? Uhum. Ai, jornalistas e essas perguntas de US$ 1 milhão. Fabinho, eu tenho uma questão assim, né? No momento em que
eu fiz essa escolha de estar aqui gratuitamente nas redes sociais, falando sobre coisas que eu penso, entendimento que eu tenho sobre a vida, eu já assumi uma postura, né? Que eu já fazia isso sem a rede social. E outra, E meu eu acho querido, que, desculpa, deixa eu te cortar. Uma coisa importantíssima que eu acho que a gente precisa falar, e já é um gancho para a gente continuar depois que você me responder essa pergunta. Não tem como mais ficar inerte. Não tem não, como mais você não se posicionar. Nós chegamos num momento que tem que se posicionar. sim, Principalmente se você tem um público que está com você ali, porque senão a gente está entrando. É tanta mentira sendo que acaba virando verdade, que é algo sim, assim. o tempo todo. Para a gente, eu tenho amigos, eu confesso a você que eu fico bem cansado, mas eu recebo, e aí pergunta assim, Fábio, isso é verdade? Como se eu fosse o cara da informação que É, tivesse. eu não sou o fator fake, né? Vai Pois procurar. é, às vezes eu não sei, só que eu fico tão preocupado porque a gente nota uma carência tão grande, a desinformação ela está tão. Eu não sei eu ainda não tenho esse estudo, né, do que as pessoas buscam na internet e tomam como verdade. Se eu Uhum, gosto daquela pessoa, então o que ela fala, eu acredito no que ela. Eu não sei como é que é essa formação ainda. Tá aí uma pauta pra gente, Mar, é. que é o assustador, porque às vezes eu recebo umas coisas que eu digo, gente, tá na cara que isso é mentira. É. Eu te interrompi, desculpa. Não, não, ótimo você ter falado isso, que dá para pegar uma outra coisa como elemento aí para a gente conversar. Eu sou da área acadêmica, né? Então, de fato, eu busco por informações com que eu consiga comprovar. Então, é um Aham. pouco do trabalho jornalístico, né? Jornalistas e pesquisadores estão ali na mesma, trilhando o mesmo caminho. A gente precisa da verdade para poder veicular essa verdade, seja em revistas científicas, em congressos, no jornal impresso, televisão, o que quer que seja. No momento em que a gente se depara com. Eu acho que tem. Aí é uma percepção muito minha, né, para quem estiver assistindo. Eu acho que a gente hoje vive no momento onde a gente tem algo muito programado para chegar onde a gente chegou. O que eu estou querendo dizer com isso? Alguma teoria da conspiração? Não, um fato. Eu também sou um educador. Então, se a gente tem uma estrutura educacional sucateada ao longo de décadas, a gente vai transformar, ou as pessoas vão chegar ao final do seu processo educacional com muitas deficiências cognitivas e de entendimento. Muitas. E hoje a rede social, a internet de uma maneira geral, ela faz com que a gente pense muito pouco e absorva um volume monumental de coisas que a gente não absorve, né? Passa, resvala. E as pessoas também, de uma maneira geral, preferem ou, enfim, só conseguem absorver coisas muito curtas, entender coisas muito rápidas, muito imediatas. Um texto de uma página virou um textão. É só uma página. 3, 4 parágrafos virou um textão. Então, quando você dissemina, a informação verdadeira, ela carece de referência, ela carece de comprovação. Isso dá trabalho. A informação falsa, ela é palatável, muito rápida e fácil de você jogar para frente, que é a nossa boa e velha fofoca, né? A fake news, ela é a nossa fofoca de sempre, só que menos elaborada, porque você mal leu aquela, que às vezes é uma manchete, você já passa adiante. E muitas pessoas tomam isso como verdadeiro, né? É o fato que a gente está falando da época da pós-verdade, né? Onde todas essas informações absolutamente fragmentadas se tornam verdade dependendo de quem as lê. Então, quando você olha e fala, como alguém acredita nisso? Como alguém acredita que vai se colocar um microchip numa vacina para te rastrear? Não tem nem tecnologia para isso, gente. Sabe? São coisas tão absurdas. E na pandemia a gente teve uma coisa fenomenal no mundo inteiro, que foi a profusão de especialistas em virologia. Todo mundo entendia de vírus, sem de fato saber diferenciar um vírus de uma bactéria. Então, quando a gente olha para tudo isso, né, e essa coisa dessa informação fluida, mentirosa, mas muito fácil de absorver, porque as pessoas têm muita dificuldade de entender coisas mais elaboradas, ou simplesmente elas não querem ler algo mais elaborado, né? Buscar a informação. Foi como você disse. Te perguntam, Fábio, o que você acha disso? Cara, vai buscar. O tempo que você está me perguntando, você procura. Mas não, eu quero pronto, eu quero mastigado, eu quero formatado para que eu não tenha tempo para pensar. E outra,
te bota numa sinuca, porque depois vai dizer assim, não, mas o Fábio que me falou, meu vizinho, ele é jornalista, aí vai dizer assim, pô, o cara não sabe de nada. Então É não o não precisa comprometimento, né? Eu não me é, comprometo. Eu não não me me compro. comprometo. Que A gente está lugar acusando, a gente está buscando pessoas para acusar, né? Então, assim, eu preciso acusar alguém, e a culpa não é minha. Não fui eu. Foi o cara que me contou e que eu vi. E tem muito disso, olha, fulano, pesquisador de tal lugar, disse. Eu falei, gente, qualquer pessoa pode dizer que é pesquisador de tal lugar, sem efetivamente dizer. Se eu falo, por exemplo, eu trabalho na Fiocruz, todo mundo acha que eu trabalho no castelinho da Fiocruz. E aquilo é um é, mundo, né? Então eu posso falar, eu sou um pesquisador, passei e tirei uma foto na Fiocruz. Eu, como pesquisador, e muita gente é só, né, fazer uma cara austera, uma cara confiável e tá tudo bem, né? As pessoas vão dizer que sim, quem é que vai dizer que não, né? Então eu acho que elaborar informações dá trabalho, dá muito trabalho. E eu adoro uma coisa que você falou no início, que quando, enfim, quando você vê um material, é fácil de entender. E as pessoas precisam entender que para a gente falar fácil, é dificílimo chegar nesse ponto, né? Porque é privilegiar a informação. E a informação precisa chegar nas pessoas, né? Então, como eu venho do meio onde o academicismo é muito louvável para algumas pessoas, né? As pessoas gostam de se fazer difíceis, de parecerem difíceis e de dificultar isso, porque isso dá um certo lugar de importância. Eu sempre fui contra, eu sempre remei contra essa maré, porque você pode sim dar informação de uma maneira compreensível sem florear muito. é o que eu sou, antes de ser jornalista, eu sempre falo que eu sou um telespectador. E o que eu mais observei que tem acontecido hoje no jornalismo é exatamente isso, né? O cara antes estava lá na TV, no vídeo, ele estava todo, né, olhando o PP, lendo aqui. Gente, não cabe mais. Né? Não, A gente não quer não, isso. não. Né? Por mais que às vezes falem umas bobagens, e olha que falam Sim, bobagem, mas sim. está falando ali e está tentando é, desmistificar, esmiuçar a informação que, por vezes, né, quando fala assunto de economia, que a gente fala assim, gente, eu não consigo entender nada. E tem um jeito fácil de falar, sim, sobre economia, e você Tem, trazer tem. no dia a dia, fazer a continha lá e fechar, ou não, Uhum, né? É bem mais difícil fechar a conta, mas não vamos voltar aqui, porque eu entrei, eu interrompi, e eu queria voltar a falar de um lugar que está me assustando muito, e eu quero muito a sua opinião, por favor. Nós falamos do que vem por aí, que está para uhum. acontecer, mas se Deus quiser vai dar certo, né? Enfim. Também acho. Também tô achando que vai dar tudo certo. Mas aí, o que está acontecendo aqui com o nosso Rio de Janeiro? Eu estou assustadíssimo com esse pessoal que está achando o pior. O meu amigo falou assim, fala o pior que é capaz de ganhar. Eu não acredito, eu não quero acreditar nisso. O que Olha, acontece? O é, cara tá lá, tá todo mundo, tá mais que provado, e ele vem, ele volta. O que é? o Rio de Janeiro é muito complexo, né? Muito complexo. Acho que essa coisa, essa empáfia que a gente herdou da joia da coroa, a gente não conseguiu se desfazer dela. Eu brinco que o Rio de Janeiro é o filho bonito. Como ele é muito, muito, muito bonito, ele não precisa se preocupar com mais nada, porque ele é bonito. Olhando de cima é o lugar mais lindo do mundo. Olhando de dentro, a gente começa a ver tanto problema que chega uma hora que você fala assim: ah, vamos à praia, vamos tomar uma cerveja no boteco e tudo fica bonito de novo. A gente tem uma questão, se a gente pegar um histórico de eleições no Rio de Janeiro, a gente vai ver que, junto com São Paulo, são os estados mais ricos e os que pior elegem as piores pessoas. Sempre, desde sempre. Desde a abertura, se a gente fizer um traço, a gente tem 4 governadores que já foram presos ou estão presos. Isso por si só já é um diagnóstico de que a gente falha miseravelmente na escolha dos nossos líderes. Miseravelmente. Quando a gente olha hoje, alguém que Fabinho, a gente elegeu alguém que ninguém sabia pronunciar o nome e que apareceu do nada. Até hoje a gente não consegue falar o nome dele. A gente não sabe, virou Whitney Houston, porque ninguém sabia falar o nome da criatura. É O cara tá verdade. empichado, tá aí, ninguém sabe o que aconteceu também, porque tudo some, né? A gente elege de forma reiterada pessoas que fizeram muito mal, não só para o Estado, mas também para a cidade. O que eu consigo ver hoje?
Existe o Rio tem uma coisa de, de uma coisa legal onde que disfarça muito um moralismo muito forte. Né? A gente tem uma coisa, a gente tem uma comunidade neopentecostal muito forte, a gente tem um tradicionalismo muito forte, a gente tem uma elite burguesa, burra, retrógrada e absolutamente apartada da realidade, que até hoje estão saindo com blusinha do Brasil, falando volte ditadura, é o que a gente vê na Zona Sul do Rio de Janeiro hoje. Então a gente tem uma cidade partida em milhões de pedaços. Se tem uma coisa que o Rio de Janeiro não é, é um unificado. Então cada parte da cidade pensa de um jeito. E isso vira feudo para políticos oportunistas que vão o tempo inteiro oferecer melhorias. A gente tem uma cidade, em qualquer bairro do Rio de Janeiro, há uma comunidade em um morro da cidade. A gente não tem um cinturão periférico como São Paulo. Então você está no Catete, na Lagoa, em Ipanema, em Madureira, em qualquer lugar você vai ter. E as diferenças que você tem da comunidade por asfalto, às vezes você tem 500 metros de distância, as diferenças são absurdas. Minimamente saneamento básico. Um lugar tem, o outro não. Então a gente está falando de uma cidade que pensa de uma maneira muito heterogênea, que muda muito a nossa forma de entender. Quem está nos lugares mais abastados da cidade pensa de um jeito, quem está nos lugares mais pobres pensa de outro, porque precisa sobreviver de uma forma muito urgente, urgente, né? E áreas de violência conflagradas o tempo inteiro, você sabe que você sai, mas você não sabe se volta. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente está falando de uma realidade de um governador atual que entrou no lugar de alguém que foi empichado e tinha pretensões de ser presidente da República, um cara que não faz absolutamente nada, tem um pagamento de um monte de cargo comissionado que ninguém sabe de onde vem, de onde vai, quem são essas pessoas, você só sabe que a gente está sangrando na corrupção. O Rio de Janeiro é pensado dessa maneira, né? Desde a coroa, desde o império, que era isso, vamos sangrar essa mina de dinheiro, mas o Rio de Janeiro continua sendo um lugar bonito. Então a gente tem carnaval, a gente tem pessoal, gente boa, a gente tem. E aí tem a coisa do, né, o brasileiro é tão bonzinho, o carioca é tão bonzinho, é tudo tão legal, e na verdade não tem nada disso, né? A gente vive um processo de desenvolvimento. Tem uma coisa que eu falo, né, só para falar da questão do desenvolvimento. Qual é a outra cidade do mundo que teve, em 10 anos, os maiores eventos esportivos do planeta? Em 10 anos. Vamos lá, enumerar. Em 2007, a gente teve Pan-Americano. Se eu não me engano, em 2010, a gente teve Jogos Militares. A gente teve a Olimpíada em 14 e a gente teve, não, a Copa em 2014 e a Olimpíada em 2016. Como que a gente está no buraco que a gente está depois de tanto investimento, que a única cidade do planeta que teve isso em tão pouco tempo conseguiu ter? Ou seja, tem algo de muito errado. E as pessoas que continuam no poder e que estavam no poder em todos esses processos continuam no comando, elas só vão transferindo de nome. No momento em que a gente tem propostas de fato estabelecidas, né, de alguém que está olhando a cidade por um outro prisma, por um outro entendimento, entra o conservadorismo do carioca, por mais que isso seja meio contraditório, né, o do Fluminense. Ah, mas esse aí defende bandido. Cara, o cara teve um irmão morto pela polícia, pela milícia. Esse aí é maconheiro. Vamos fazer uma discussão sobre o que é drogas, porque a guerra ao tráfico no Rio de Janeiro, ou o que se chama guerra ao tráfico no Rio de Janeiro, é um tiro no pé. Não adianta, não funciona, e todo mundo sabe disso. A polícia que mais mata é a polícia que mais morre. Então a gente tem contradições que são muito bem exploradas por uma classe política que quer tudo do Rio de Janeiro, menos desenvolver esse lugar. Então a gente está nesse ponto onde a gente enxerga muito claramente o que pode ser um caminho muito melhor de desenvolvimento da cidade ou a manutenção desse abismo que não para de crescer, onde a gente está enfiado há décadas, né? É um falso moralismo assustador. Assustador. O Igor tá falando aqui, além da gente ter o Réveillon, além da gente ter o Rock in Rio, além da gente ter o Carnaval. Ou seja, o Rio de Janeiro é a vitrine. Você vai para fora do Brasil, a capital é o Rio. Você mora no Rio, se você falar que eu moro em Blumenau, nada contra Blumenau, mas é como o Brasil é conhecido, né? Na capa da The Economist em 2011, você tinha o Cristo
saindo como se fosse um foguete. Então é isso, né? É o símbolo. E a gente mora nesse símbolo que é absolutamente maltratado. A gente teve um prefeito agora que simplesmente acabou com a cidade. Acabou. E a gente continua, né, na coisa da piada pronta, da brincadeira, da leveza, e não enxerga de fato o que está acontecendo. A gente tem a possibilidade de fazer isso mudar. A gente tem que fazer. Por isso que está aqui lutando e batalhando para que essas informações cheguem, para que isso consiga ser disseminado e a gente tenha algum respiro, né? Para que esse Estado, que tem um potencial tão grande, de diversas formas, para além do turismo, a gente consiga, de fato, respirar um pouco e entender que a gente merece estar num lugar melhor do que o que a gente está. Mas quando você fala isso aí da coroa e que a gente segue perpetuando tudo isso, né? Entra o tal do falso moralismo, eu faço, mas é por debaixo do tapete, e vai se levando, é aquela coisa do rouba, pode roubar, mas se está fazendo, então Rouba, mas vamos faz. rouba, mas faz, e tudo isso vai se perpetuando, né? E aí quando você vai para o lado da moral e dos bons costumes, não, a minha esposa, aí tá lá, né, com a amiga, com a amiga da esposa. Enfim, né, Uma essas velhas baixaria. areia que continua, que Sim. continua. E como é que muda isso, né? E aí volta lá no nosso assunto do início, tudo começa pela educação, né? É o que Noção. você vai mostrar para o seu filho, é o que você vai trazer de referências para ele, e vai deixar esse homem, essa mulher mais consciente. Tá É uma difícil. cidade de invisíveis, né, Fábio? A gente tem o Rio de Janeiro, onde a gente tem grande parte da cidade que faz essa cidade acontecer invisibilizada. Tá na favela, o tiroteio tá lá. Não, não tá lá, tá do lado. Ah, mas o cara é pobre, não tem saneamento, é lá. Mas ao mesmo tempo são essas pessoas que movimentam a economia da cidade, que estão ali na base dessa pirâmide, estão ali na base da estrutura social dessa cidade. E quando a gente fala sobre isso, é feito é pensado para ser dessa forma. Então eu preciso manter essas pessoas nessa condição de vida para que elas nunca consigam entender qual de fato é o potencial que elas têm como pessoa, como cidadão, como ser humano, como uma potência dentro de uma cidade muito potente, que é o Rio de Janeiro, mas que de fato tem um arranjo, né, para sufocar toda essa possibilidade de desenvolvimento. A gente fala das exceções como se fosse assim, ai, que bom, meia culpa. Alguém despontou de uma comunidade, olha só que incrível. A pessoa numa escola no subúrbio está nas Olimpíadas de Matemática. Pera lá, isso podia ser muito maior, isso podia ser muito mais potente se de fato houvesse um incentivo ou um olhar que capacitasse essas escolas, que capacitasse essas comunidades para que a gente tivesse isso como uma naturalidade, com naturalidade. Mas não, repetindo, a gente tem uma elite burguesa, uma classe média que se julga elite, vamos melhorar, né? Uma classe média C que se julga elite, que está pagando o seu carro popular em 50 meses, mas está achando que está apartada daquilo, né? Ela acha que ela está muito mais próxima do milionário do que de quem mora na comunidade. Basta ela perder o emprego que ela vai entender que não, né? Exato. Então é muito doido isso, né? Então é uma cidade que propositalmente invisibiliza as comunidades e a sua grande força de trabalho, a sua grande potência cultural, e social que está nas comunidades e que são reiteradamente negligenciadas de propósito, né? Marco, você usou uma palavrinha que na hora me tocou aqui. Eu não sei se eu conversei com você, eu lembro que a gente conversou pela DM, né, por DM, e eu acho que eu cheguei a comentar isso com você. Eu estou trabalhando num lugar que cuida de crianças, isso eu acho que eu comentei com você, que cuida de Aham. crianças crônicas e raras. São invisíveis. São invisíveis. Você não escuta falar nada. Eu lembro que eu escutei uma pauta num programa que eu acompanho toda semana, que é o Saia Justa, depois é uma notinha no jornal, não se fala nada sobre esse assunto. E eu me coloco dentro desse lugar, tá? Tô me Uhum. colocando. E quando cheguei lá e vi, eu falei, gente, são
tantas histórias e que está ali, né? Não se faz nada se não é esse instituto preocupado e com as dificuldades que ele enfrenta ali de fazer acontecer, não se tem voz. Não, As não. pessoas realmente, e aí a gente vai jogando aí para outras esferas, silenciadas na sociedade. Parece que colocam um tampão, não, eu não estou vendo. E o lugar que o Instituto fica é um lugar da Zona Sul. Sim. Onde Né? teoricamente está a parte mais abastada da cidade, com maior acesso à informação. A gente vê que muda muito pouco. Muda muito pouco. Como é que você segue? Né? Eu, a minha proposta, quando cheguei lá, foi: não, a gente vai trazer isso para as redes sociais, a gente vai trazer isso para os órgãos da imprensa, Uhum. porque é preciso dar voz, é preciso escutar essas pessoas, é preciso ajudar. Né? Sim. Tem crianças com medicamentos caríssimos. Pra você ter uma ideia, tem uma mãe que a nossa justiça morosa desde sempre, 2 anos para conseguir um remédio, a criança morre. Morre, morre. Morre, o que, que é? Se você chegar ao ponto de pedir ajuda, é porque você não tem para comprar. Aí como é Sim. que leva 2 anos para você conseguir? E aí, quando consegue, ela pensa que vai conseguir pelo menos por um ano. Não, 3 meses. Quem é que faz isso? Quem é que julga? Você fica querendo entender como é que é esse processo. Umas coisas é tão rápido, às vezes nem fica lá, dependendo do que faz, da atrocidade, Não. fica lá muito tempo, né? E outros que realmente precisam de ajuda, não recebem. Marco, é muito bom conversar com você. Eu nem sei que horas são, porque a gente entra num ponto, vai para outro. Porque é isso, você É mexe com a isso. gente, instiga a gente. Eu falo a beça, né? Então, assim, eu vou e vou embora. Perfeito. Vamos nos encontrar para tomar um chopp? Já Ah, por viu? favor, por favor. Vai render, hein? Vai render. Porque eu também. Por que será que isso aqui é bora conversar, né? Por que será? Coisa Mas, boa de demais conversar. não é? Vamos amenizar. Você sabe que esse papo aqui nasceu, essa história que nasceu, no início mesmo do isolamento social. Uhum. Eu acostumado a arrastar meu salário no mercado, fiquei sem poder sair de casa, né? Assustadíssimo. Nasceu esse Bora Conversar aqui, e que vai fazer 3 anos. E que, Olha que inclusive, maravilha. eu já estava nesse radar já faz um tempo para poder vir, mas eu falei: não, vai ter um momento aí certo dele estar aqui comigo. Está aqui numa data tão especial, Pois é, véspera. gente, eu sou leonino clássico, eu sou até hoje, eu fico ansioso. Vira agosto, eu já começo a comemorar. Eu estava brincando hoje, falei assim, eu comemoro a semana porque eu não tô cabendo num dia só. Então vamos embora, vamos celebrar, especialmente depois de um momento tão difícil, né? Você estava falando da coisa do Bora Conversar. No canal do YouTube, eu criei também um programa dentro da minha programação, tinha o Papo Pensante. Até a Aí, Beta tá aí, algumas pessoas participaram. Eu chamava duas pessoas, dois amigos, para a gente conversar sobre um determinado tema e a gente ia conversando. Eram lives ótimas, era um papo gostoso, a gente se falava, enfim. Que é isso, a gente carece disso, né? De trocar informação, de entender um pouco mais sobre outras coisas que estão fora do nosso radar e do nosso entendimento, né? Então, conversando, a gente se entende, até nas diferenças. E isso é que é bacana, né? A gente conseguir expor pontos de vista, a gente não sabe tudo, a gente não entende tudo, mas conversando, ninguém está livre de uma boa conversa. você sabe, primeiro deixa eu mandar um beijo aqui para a Lídia, que ela disse o seguinte: live ótima, parabéns. Ó, o culpado tá aí, ó. Isso é tudo minha galera, tudo amor da vida. Ah, que bom, é muito bom. E quando as pessoas falam, tem amigo. A coisa mais legal é ter nossos amigos, né, prestigiando e juntos com a gente nessa caminhada, nessa coisa toda de estar no mundo e estar junto, né? A coisa que a gente falou lá no iniciozinho sobre a coletividade. Como é bom caminhar junto com as pessoas, como é bom estar junto, trocar e estar em todos os lugares junto com as pessoas que a gente gosta e que nos fazem bem. Mar, eu tô vendo, acabei de olhar, eu não queria olhar a hora, que eu falei assim: a hora não passou, já vai dar 9 horas. É sinal que falamos muito. Que bom. E papo é Mas bom. eu, o que eu mais senti, eu moro sozinho, você mora. Também, também. O que eu mais senti falta durante esse isolamento foi de abraçar. Eu gosto muito de abraçar as pessoas que eu gosto, que me Uhum, fazem uhum. muita falta disso. O que mais você sentiu falta?
Vou falar, tem uma Lídia, inclusive, a gente tem um grupo no Zap que o nome é Amigos que se Abraçam. Ai, Só pra você eu ver tenho um como é que é isso. Amigos que se abraçam. Um grupo ótimo, edificante. Ô, meu pai, que a gente não chegue no juízo final que alguém abra esse grupo. Eu senti grupo. muita falta disso também. Eu lembro que no início da pandemia eu fiquei sei lá, de abril até agosto praticamente sem ver meus pais, né? Sem ver tocar meus pais. E eu lembro que foi meu aniversário, todo mundo de máscara e tudo com muita dificuldade, aquela coisa toda, distanciamento de fato real, porque a gente tinha a possibilidade de morrer, né? Sem vacina e tudo mais. Eu senti muita falta disso, da presença física, porque eu trabalho rodeado de gente, né? Professor, sala de aula, com os amigos, com família. Eu sou de uma família onde, de fato, todo mundo se abraça, todo mundo se é grudento um com o outro, todo mundo se beija, todo mundo tá junto. Eu senti muita falta desse contato, né? Acho que as lives e, enfim, a interação virtual ajudou, mas nada substitui um olho no olho, um abraço e para você saber como as pessoas estão, né? Como é que tá, para ouvir a voz de fato, junto, olhar no olho, tá bem? Não, tá tudo bem. Na pandemia tava todo mundo bem, tava todo mundo destruído, mas tava todo mundo tentando se manter bem, né? Tentando se manter vivo. Eu Mas eu senti. fazia, eu fazia com os meus amigos assim, né? Fazia chamada de vídeo. Eu gosto de tomar uma cervejinha, tá? Então aí abria a cervejinha, mas nada melhor do que estar do lado, né? Que você pega, você abraça, você fala, você. Enfim, É, foi um lugar de. a gente fez mesas de bar virtuais também, cara. A gente tomava uma e ficava conversando. Mas cadê? Cadê aquela cerveja já doidão? Derrubei o copo, molhei alguém, chama outra pessoa, aquela gargalhada. Mas assim, eu não sei como é que para você, eu já olho para trás, eu tenho muita dificuldade de entender o que que foi 20, o que que foi 21. Ah, isso foi quando? Outro dia eu falei, caramba, eu já estou fazendo aniversário de novo, né? As coisas pularam muitas etapas, a gente perdeu muito, muito, né? Um período grande, 2 anos de muitas perdas em todos os sentidos. E que bom que a gente conseguiu passar por isso, né? Conseguiu sobreviver a tudo isso e está refazendo pontes, né? Eu tô hoje, muito possivelmente, a gente não se encontraria no mundo real, né, no mundo não virtual, com facilidade. A gente consegue ter isso. Então, acho que tentando enxergar positivamente, a gente teve alguns ganhos com essa virtualização da vida, que é essa proximidade, ou esses encontros, esses bons encontros com pessoas que a gente normalmente não encontraria. E você sabe que nessa caminhada, e eu estou incluindo você dentro dela, eu encontrei uma galera tão bacana, o Marco, outros que ficaram comigo, que estão comigo até hoje. Cristina Barros, tantos psicólogos que por aqui passaram também, que deixaram tantas reflexões para a gente, que seguem comigo, a gente conversa pelo WhatsApp, outros estão já combinando de vir me conhecer, que quer vir aqui ao Rio me conhecer. Então, assim, o que É há, né? isso, é isso. É genuíno, né? É um caminho diferente, mas é genuíno pra caramba. É importante a gente estar com esses contatos e ficando feliz com isso, né? Mas a gente está muito próximo, então a gente não precisa de ponte, Não, né? não tem conversa de aí não vou. Papo de carioca, né? Vamos marcar, bora marcar? Já tem que combinar e marcar para tomar uma cerveja. Bora, Aí você, bora. eu vou para aí ou você vem para cá. Você escolhe, tá certo? Mas não acabou, não. Precisamos, antes de fechar, falar de um livro do qual você fez parte e que tão presente, né? Eu acho que sempre importante, fundamental. Precisamos falar sempre mais. Parece que quando a gente está assim, não, vai melhorar um pouquinho. Vai. Tá entendendo, a galera tá entendendo. Uhum. Aí vem. Como é que surgiu essa ideia? A gente vai falar desse assunto, mas vamos falar do livro em si. Vamos. Deixa eu O fazer, Rodrigo vou fazer minha trabalha propagandinha porque ele tá aqui na minha mesa de trabalho. isso. É dele. Vamos falar. Livro Vem cá. Protagonismos. Vamos falar disso porque foi uma gratíssima surpresa, né? O presente da pandemia que me deu foi meu amigo, meu irmão, Rodrigo França. Chamei ele para o Papo Pensante. Chamei, na verdade, ele para uma live. E a gente trocou uma ideia. Ele falou, bora. A gente começou a conversar. E, enfim, hoje a gente é muito amigo.
Rodrigo, quando a gente conseguiu se encontrar fisicamente, isso num período onde a pandemia tinha dado uma tréguazinha, né? A gente se encontrou e a gente estava falando, se conhecendo, trocando ideia, e aí ele falou do livro, falou, olha, eu tô junto com o Jonathan Raimundo, eu tô organizando um livro que vai ter, na época eram 20, né? 20 intelectuais negros, pessoas expoentes em suas áreas, falando sobre o racismo estrutural dentro da sua perspectiva. Pá, começamos a conversar, continuamos conversando, falando de outras coisas, aí ele olhou para mim, o jeito Rodrigo França de ser, e fez assim, aí no telefone, não tem ninguém da ciência. Você quer fazer parte do livro? Aí eu olhei para ele e falei, quero. Meu reflexo inicial é, quero, topar o desafio. E aí ele falou, em 2 dias você me dá 15 laudas escritas sobre isso. Eu falei, sobre o quê? Ele falou, sobre o que você quiser. Como é que foi isso para você? E aí, esse convite inusitado e maravilhoso me levou para ser um dos 28 autores que fazem parte do protagonismo, né? A gente tem pessoas incríveis, desde Flávio Oliveira, Carla Cotirene, Catiúcia Ribeiro, Rodrigo França, Doralice, Miss Beleza Universal. A gente tem muita gente maravilhosa, estou falando só algumas pessoas, mas são 28, cada um falando de como o racismo as atravessou, né? E para mim foi um reencontro, né? Um encontro comigo mesmo, de entender o meu processo de racialização, de olhar para trás e não perceber, não me enxergar como um homem negro e não me entender na coisa do moreninho, claro demais, então eu estava sempre ali, né? Claro demais para ser preto, e nem tão escuro para ser preto, nem tão clarinho para ser branco. Então eu ficava naquele limbo, e esse processo de racialização foi muito bom porque eu consegui olhar em muitos momentos o que eu achava que era normal, sim, tinha o peso do racismo estrutural ali, né? A coisa das pessoas olharem para mim e perguntarem, eu nunca era o doutor, eu sempre era, você faz educação física? Era sempre uma coisa não ligada à intelectualidade, né? E esses são os casos. Eu conto um pouco dessa trajetória acadêmica minha e como hoje, olhando, né, em retrospectiva, eu consigo perceber os momentos onde esse racismo estrutural teve presente. Então, para mim, foi um reencontro com o marco que foi se criando aí, foi se desenvolvendo ao longo desse processo, né, eu estou na área acadêmica desde muito novinho, né, fazendo estágio em pesquisa, entendendo isso, e como foi importante estar com essas pessoas. Você continua muito novinho. Eu tô agradecendo o tempo, obrigado. Tô agradecendo ao tempo que está sendo carinhoso comigo. E aí eu Uau, entendo hoje, me entendo como afro-indígena hoje, de fato. Minha mãe tem uma ascendência muito indígena, né? Muito forte. E eu consigo entender lugares de privilégio que mesmo dentro de quando a gente fala sobre o colorismo e tudo mais, a gente entende quais são os lugares mais difíceis e mais tensos. Então tem vivências que eu não tive, situações que eu não vivi de fato, mas que eu consigo entender e que eu consigo perceber que elas precisam ser combatidas a cada instante. A cada instante. A gente vê, por conta também das redes sociais e das denúncias que se proliferam o tempo inteiro, como é difícil nesse país, como a gente tem uma branquitude que ainda é muito filhote desse processo todo de colonização, que se estabeleceu a partir do racismo e que é a minoria da população brasileira, mas que de fato não quer largar o osso, né? Mas a gente está chegando para ocupar todos os lugares que foram retirados ao longo do tempo e de fácil não é, mas a gente felizmente está aumentando a voz, está potencializando isso. E posso fazer só um gancho falando do livro que me levou para outro lugar também de muito, muito importante. Acabou de sair na Netflix um livro chamado Barba, Cabelo e Bigode, que também está relacionado ao meu amigo Rodrigo França como diretor, um diretor preto dentro da Netflix Brasil. O filme você, estreou. você Fale. só está provando que você é ansioso. Nós íamos falar também sobre ele. Você só Ó, antecipou. acabou, acabou. Gente, segura no livro. Daqui a pouco a gente fala. Não, mas Então é fica. isso, só para finalizar, não só para fechar, só para arrematar o livro está aí, o livro, a gente fez um lançamento no Rio, ali no Espaço Itaú, em Botafogo, que foi uma das coisas mais incríveis que eu já
Vivi na Vida, a gente teve todos os livros vendidos, a gente teve aquele lugar que de fato é um lugar da classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro, branca em sua maioria, completamente preta, né, e com todo mundo lá, todo mundo marcando posição e todo mundo junto. Foi muito lindo, além de ser, né, uma potência muito grande, foi bonito fazer parte disso, vivenciar isso. E é só o começo, que a gente tem muito mais coisa vindo por aí, muito mais coisa vindo por aí. Eu vou. Eu tive uma amiga minha, você falando isso, ela me veio na cabeça. Ela foi embora tem um ano. Ela não está mais fisicamente comigo, mas eu sei que espiritualmente ela continua colada comigo. E ela sempre morou em favela e ela falava para mim assim, Fábio, eu tô cansada. Eu sempre fui revistada quando eu chegava lá na minha casa. Sabe quando ela... Eu ficava muito triste que ela falava isso, porque ela dizia assim, ai, é como se ela estivesse anestesiada. Uhum, Ela falava para mim assim, eu vou. Sabe, ela não, acho que ela não parava para ter essa conversa. sim. Ela foi cedo, foi com 25 anos, Hum. só que só ela sabe o que ela passou. E a sensação que eu tinha toda vez que ela falava isso, ela queria dizer o seguinte, cara, eu não tinha voz, né? Então, eu vou seguir. Sim, Então, assim, só para deixar essa reflexão que ela não está mais aqui, mas a gente continua aqui. é E isso. O caminho está cada vez mais pavimentado, né? Pavimentar é uma estrada difícil, uma estrada muito esburacada, onde cada dia é um teste de sobrevivência, né? Um teste de sobrevivência porque o racismo estrutural ele faz exatamente isso, ele exaure. Exaure fisicamente, exaure intelectualmente, psicologicamente. Então, são várias tecnologias que o racismo se utiliza, que o racismo estrutural se utiliza, para silenciar, né? Para ver esse silenciamento da população preta, porque se você não tem dinheiro e você não tem acesso, você efetivamente está à margem. Mas quando você é silenciado, você simplesmente se torna invisível. essa semana aconteceu aí, né, esse fato, mas Uhum. bom, se para dentro do assunto, você fica à vontade. Mas uma fala que eu achei muito certeira foi a da Thais Araújo. Ela teve no podcast, acho que é podcast da É o mulher podcast. da Aham, Giovanni Bank, e ela falou assim, porque as pessoas ficaram falando para você, não, você fez certo, que você tem que dar porrada, que não sei o quê. Ela falou assim, não, a gente, segundo ela, né, a gente tem que ter um... Chega um momento em que, será que esse é o momento que eu tenho que dar porrada? Será que esse é o momento que eu tenho que... E foi o que você falou lá na hora que as pessoas chegam para te atacar, quando faz um aham. comentário, fazendo uma alusão, né? Ela disse o seguinte: tem um momento que eu vou tratar com amor, tem um momento que eu vou conversar, mas tem um momento que você está cansado, tem um momento que você está Passado. quieto, não vale a pena, mas é todo momento você tem que estar Todo momento tem uma estratégia de guerra, né? A cada instante você precisa lançar mão de uma estratégia para sobreviver. Você tem que ter uma conversa com seu filho para dizer, olha, caso isso aconteça, haja dessa maneira. Não entre assim, não corra, não faça, não faça, não faça, não faça. E quando você vê uma atrocidade acontecendo com um filho seu e você reage à altura, efetivamente você se torna o preto ou a preta raivosa. Olha, fiquei com medo. Você estava me olhando, eu fiquei com medo. Com medo de quê? Com medo por quê? Se quem está me atacando é você, né? Então, acho que é isso, né? Tudo isso faz parte desse racismo estrutural que faz com que mulheres pretas efetivamente sejam afetadíssimas por isso tudo, né? Por todo esse contingente, por serem mães, por terem esses seus corpos hipersexualizados, por terem a sua liberdade cerceada, sua voz calada. Então é tudo isso somado a um cotidiano muito violento, né? Então isso faz com que, de fato, esse cansaço exista de falar, cara, eu não posso simplesmente acordar.
aproveitar o meu dia, fazer as coisas que eu quero fazer, voltar para minha casa e ninguém olhar para mim torto, ninguém achar que vai acontecer alguma coisa, porque eu sou tão cidadão quanto qualquer outra pessoa, pago impostos exatamente da mesma maneira. Por que que isso tem que acontecer? E aí, óbvio, a resposta é simples para isso. Porque essa tecnologia do racismo estrutural, ela é feita para permanecer. E ela está durando, né, pelo minimamente 500 anos nesse país. Então é muito difícil que isso mude rapidamente. Mas a roda está girando. Isso é importante. A roda está girando e isso faz com que a gente consiga ter um fio de esperança na mudança. Eu sou um admirador desse lugar, né, da internet. Eu sei que tem um lado muito pesado, tem um lado ruim, mas eu, particularmente, eu só tenho coisas boas para falar em relação à minha vida, até em relação ao lado profissional. Eu fiz grandes amigos aqui. Eu acredito que as coisas elas estão reverberando graças a esse espaço aqui. Uhum, uhum. Ter um outro tratamento. Tá difícil ainda, né? Mas, por exemplo, nós vamos falar do filme já já. Mas antes de ir para o filme, que você, ansioso, antecipou, tem beijos para você aqui. A Liliane, minha amiga, que fez a nossa ponte, por isso que eu estou aqui, viu? Foi ela que falou: vai lá olhar o mar, você vai se apaixonar. Então, ela está mandando aqui para você um feliz aniversário, Ô, que coisa você boa! tenha realizações, saúde e gargalhadas na sua vida. Aí vem a pergunta. É disso que eu preciso para ser feliz. É, isso. Qual foi o sentimento de ser uma das personalidades escolhidas para escrever o livro protagonista? Aquele que. É, porque eu tava na frente dele, senão eu ia sair correndo. Peraí, só um minutinho que eu vou ali dar um grito e volto. Foi essa coisa da responsabilidade, né? Porque uma coisa quando você tem tranquilidade para criar a sua obra e jogar isso pro mundo. Mas quando você faz parte de algo que quando a gente começa a conversar, você não tem a dimensão. Mas naquele instante eu falei, isso é algo grande, isso é algo novo, isso é algo muito importante que vai impactar muitas pessoas. Fazer parte disso requer não só coragem, mas o entendimento de que isso é uma obra definitiva, né, para a vida de muitas pessoas. Definitiva no sentido de, de coisas serão ditas, né, até então seriam ditas em algo que nunca foi visto. Ninguém viu um livro com essa característica antes. Então, no momento em que rolou, eu falei, eu vou participar disso da forma mais inteira que eu puder, da forma mais verdadeira que eu puder. Tanto que o Rodrigo me pediu 2 dias, a gente parou de se falar, a gente se despediu, eu sentei no computador, em uma madrugada eu terminei de escrever tudo. E aí, quando eu fui reler, foi uma catarse mesmo, assim, sabe? E tendo muita verdade no que eu estava dizendo e muita certeza de que aquilo ali necessitava de uma responsabilidade muito grande. Então foi essa a minha sensação. A surpresa feliz e da grande responsabilidade por fazer parte de algo tão importante e que alcançaria muitas pessoas. Tanto que a gente está no top 10 de livros vendidos, né? Então, tipo, é bom dizer que somos um best-seller. E vem cá, não para por aí, porque lá na Netflix o negócio também não está muito diferente, está bombando. Bombando, tá bombando. Agora sim, Eu senhor fiquei ansioso, quietinho, repara que eu fiquei quietinho, tipo, esperar. agora pode falar do filme. Vamos pro filme agora. Netflix, vamos lá. Barba, Cabelo e Bigode também nasceu entre uns bons drinks e outros, com meu amigo Rodrigo França. Ele falou: amigo, tô fazendo filme, tá rolando, vai rolar. E as coisas foram acontecendo, a filmagem já estava rolando. E aí, uma coisa que é preciso deixar muito claro aqui, que é a generosidade do Rodrigo de estar sempre trazendo pessoas para perto dele para caminhar junto, né? Então, na verdade, não é as pessoas não estão orbitando, elas estão de fato fazendo parte desse momento e ele tem e aí como expoente de um movimento importante, muito importante, de dar voz a muitas pessoas. E aí, tomando umas, a gente vira e falou assim: amigo, quer fazer uma participação como ator? E aí ele fala: você vai fazer, vai voltar a atuar, vai fazer alguma coisa, vai fazer. E eu, Rodrigo, já tomou um tempão afastado disso. Ele quer fazer, vai ter a gravação de uma parte lá do filme que eu não vou contar.
Vamos lá fazer uma participação. E eu fui lá fazer 2 diárias, fiz uma participação, uma partezinha divertida lá, uma ceninha ótima, divertida, e que ajuda a contar a história desse filme, né? Numa história de quem é da periferia, de quem é da Zona Norte, quem entende como é que funciona, para além da visão hum, completamente folclórica que se faz de uma periferia, né? A vida real, como é que funciona um bairro da Zona Norte, do subúrbio, periférico, onde como é que as pessoas vivem, como é que aquela população preta é tratada com o olhar da verdade, né? Com o olhar de fato aquilo ali acontece e acontece daquela maneira. Então o filme ele tem uma narrativa muito carinhosa, muito verdadeira e muito fidedigna ao que é a vida na Zona Norte do Rio de Janeiro. E tudo isso costurado com humor, né? Costurado com muito humor, com imagens muito bonitas, onde você vai assistir um filme, vai se reconhecer naquele filme, vai rir, vai se enxergar em vários personagens e vai terminar e falar, cara, que maneiro, sabe? É um filme que não tem o preto colocado no lugar onde sempre foi colocado, colocado de fato como protagonista da sua própria história. Histórias contadas de dentro pelo olhar de quem faz parte daquilo, de quem vivenciou aquilo e de quem respeita, sobretudo, aquilo ali. E acho que esse é o segredo do sucesso do filme, né? De ter pouquíssima divulgação e ao mesmo tempo a gente chegou e estreou e ficou no top 3. E aí depois vieram os blockbusters, a gente ainda está no top 10 Brasil. Isso é maravilhoso, né? De você ter um streaming que Dia 22, né? Que entrou no catálogo, não foi hoje, isso? foi dia 28. A estreia foi dia 28. Então a gente está fazendo uma semana amanhã e o filme está aí com toda a diversidade que a gente tem, os streamings estão aí, a coisa da internet, você estava falando de como ela é maravilhosa, e é de fato maravilhosa a gente ter esse canal de poder repercutir coisas, né, e as pessoas enxergarem, eu receber, cara, te vi, que divertido, que maneiro, não sei o quê, e fazer isso, e o filme também está no top 10 de filmes de língua não inglesa nos Estados Unidos. Estados Unidos global, Netflix global, né? A gente está em É. sexto lugar de filmes de língua não inglesa no mundo. Ou seja, a história com a sua verdade e com a sua simplicidade está sendo vista pelo mundo inteiro, por 190 países. Você sabe que eu adoro novela, sou noveleiro de carteirinha. E não tem antes, não, porque anos 80 o seu amigo aqui era pequenininho, mas hoje, quando eu pego essas novelas dos anos 80 eu não só assisto, eu faço uma análise, né? Então, quando você joga, traz para hoje, né? Não cabe mais, né? Não dá mais. O próprio canal que exibe, faz pouco tempo, ele já coloca no final de cada Sim, capítulo, dizendo assim, ó, oh, isso aqui representa um período, representa uma época. Então, assim, está se corrigindo, está tentando. É aquilo que você falou, a gente não vai ficar quieto, não, vamos caminhar, sim. Vai dizer não para a gente, mas a gente vai dizer sim, vamos em frente. E que delícia estar com você aqui, viu? Muito, muito obrigado. A hora passou. De novo, sem sentir, então é sinal que o papo fluiu, tá certo? fluiu. Alguém está dizendo Ah, eu, aqui. eu, Peraí, calma que não acabou. O Carlos está dizendo aqui: multitalento, professor, cientista, pesquisador, influenciador, escritor, ator e mais o quê? Responde o Carlos aí. eu sou um curioso, Fabinho, eu sou um curioso, né? Desde sempre. Desde sempre. Então, quando eu começo a entender que eu preciso de mais ferramentas, eu vou atrás. Eu vou atrás. Então, hoje, eu estava. Alguém estava falando comigo, como é que você se define? E eu me defino hoje, né, juntando tudo isso aí que foi dito, eu sou um comunicador. É a forma como eu me enxergo hoje. Eu sou um comunicador e para usar, né, a internet, eu sou um comunicador e um criador de conteúdo. E sem, porque né, a gente vem do meio acadêmico, tudo tem que ter um título. Então, esse é o meu título hoje. Eu sou um comunicador e um criador de conteúdo. Seja ele em que plataforma for, seja ele de que forma for. Né? Eu acho que eu estou aqui hoje, ao longo de tantos anos aí de profissão, de carreira, o que eu sei fazer de melhor é me comunicar. E eu consegui criar uma linguagem, eu acho que consegui criar uma linguagem onde eu consigo me fazer entender
que esse para mim é o que eu tenho de mais caro na minha vida. A minha forma de comunicar e a forma como eu consigo chegar e alcançar as pessoas. Então, o que mais vai ficar tudo debaixo desse guarda-chuva do comunicador e do criador de conteúdo. A Lídia está dizendo aqui, salva a live. Vai ficar. Deixa eu explicar o que vai acontecer. Vai ficar aqui, né, no Instagram. Depois vai para o YouTube. Depois vai para o Spotify. Então, eu falei da voz do mar. E tem uma aqui pensando lá também. Então, você já Vamos vai embora, fazer essa. vamos. Eu confesso a você. Depois eu vou para o Spotify, que eu quero só te escutar. Que voz bonita. Ah, obrigado, obrigado. E olha que eu tô rouco, hein? E ainda tô fazendo, já, ó, cuidado, hein? Tô fazendo aula de canto, tô exercitando a voz, daqui a pouco eu solto a voz, hein? Mas é o quê? Vai ser um sambinha que vem por aí? Também, também, que eu sou do samba, né? Então eu gosto muito. Então eu A gente tô aí fazendo, eu tô escrevendo um livro, né, que ainda, mas vai falar um pouco sobre a estrutura machista da sociedade, são personagens que têm o seu machismo aí, o machismo atravessando suas vidas. Então eu já tô pensando em lançar o próximo livro já fazendo um pocket show. Mas vai vir aqui no Bora Conversar? Com certeza, até porque é o tema que é o patriarcado que atravessa todas as criaturas dessa sociedade, né? Então eu tô aí já escrevendo já tem um tempo e tá chegando perto do fim. Então assim, vamos começar a buscar parceiros, editoras e tudo mais para colocar mais esse filho na praça. Então vem cá, tem dever de casa pra gente. Você voltar aqui quando você quiser. Eu acredito que antes do final do ano você volta aqui. Eu tô aqui Aí eu cheio volto. de ideias pra gente. Eu tô aqui pensando e vai Aqui pensando é ótimo. Eu adoro quando as pessoas. Eu tô aqui pensando, tava aqui pensando. e a gente se encontrar pessoalmente. Sim, combinadíssimo. Vambora, vambora. E a terceira do livro, quando sair, você vira aqui também. Tá Vamos, bom? tô de fato querendo organizar isso para que sendo muito otimista, talvez ainda, né, publicá-lo esse ano, né, já está bem adiantado, então se a gente conseguir fazer isso, vai ser maravilhoso, poder ter mais essa possibilidade de conversar, de entender. É um livro para todo mundo, né? Para todo mundo ver, apesar dos personagens masculinos, mas perpassa a vida de todo mundo aqueles comportamentos. Então, vai ser bacana. E é claro que eu vou chegar aqui para a gente falar sobre isso. Querido, foi um prazer te Ah, conhecer. foi incrível, rolou finalmente. E eu estou muito, muito, muito feliz, viu? Obrigado, muita vontade, muito feliz de estar aqui falando sobre muitas coisas. Quem não assistiu, quem chegou no finalzinho, live vai ficar salva aqui no Instagram do Fábio, depois vai ganhar o mundo. E vambora, vambora, que é importante a gente conversar. E o Bora Conversar é precioso, né? É precioso quando você bota bora conversar e a gente poder ter papos tão francos e tão abertos sobre tudo, sobre a vida, né? Sobre estar vivo, né? E entender que estar vivo nesse país ou em qualquer lugar é um ato político. Então, quanto maior for o nosso conhecimento e o nosso entendimento do mundo e da vida ao nosso redor, melhor vai ser a nossa qualidade de vida e mais possibilidades de acessar os nossos direitos a gente vai ter. Desejar uma quinta-feira super feliz para você, tá? Cheio de boas energias, com muito axé para você, tá certo? Que eu vou estar daqui emanando, não tenha dúvida disso, viu? Adoro você, já gosto de você de pronto. A prova, eu acho que o que faltava agora é só o pessoalmente. Era isso aqui, vamos ver. Vamos ver se esse cara é legal mesmo ou se ele fica jogando na internet. Não, daqui já está tudo certo, tá? Ah, querido, Então, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho de verdade, obrigado pelo acolhimento aqui no teu canal, no teu Instagram, no teu projeto, né? Teu filho aqui que é tão bacana, tão interessante esse projeto. Obrigado por me permitir fazer parte disso. Claro que a gente vai se ver. Quem está assistindo, amanhã é meu aniversário. Quer deixar o Leonino feliz, dá parabéns para ele. Amanhã tem um lançamento, já vou fazer um spoilerzinho rápido. Tem novidades na cara do Instagram do Aqui Pensando. Então tem uma coisa que a gente fez com muito carinho, eu vou lançar amanhã. Por isso que eu estou dizendo que o presente é para quem está curtindo comigo aqui, está me acompanhando desde o iniciozinho, ou quem está chegando agora. Vai ter uma cara nova, então eu quero que vocês vejam amanhã que eu vou lançar de manhãzinha para todo mundo ver. Tem uma vinhetinha toda bacana para vocês enxergarem, que eu aqui pensando também vai estar de aniversário e está fazendo coisas novas, e trazendo coisas novas para todo mundo. eu estou de olho naquela caneca, hein? Cuidado.
Vou passar rápido aqui porque tem a ver com o negócio amanhã. Eu pego essa meta, já estou avisando. Meu querido, um beijo para você, no teu Obrigado, coração. querido. Beijo. Obrigado, obrigado de verdade, tá, gente? Obrigado por todo mundo que tá aqui, ficou aqui com a gente e para quem chegar aí para ver depois. Beijo para todo mundo, boa semana. Dá parabéns pro Leonino amanhã, tá? Bora conversar. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.